Olá, nessa atividade da disciplina História da Educação do Maranhão do curso de Pedagogia, apresentaremos a análise de uma fonte primária maranhense. Escolhemos uma carta publicada entre os anos de 1919 e 1920, que nos permite conhecer aspectos da educação maranhense no início do século XX. As fontes primárias, elas são documentos produzidos no período estudado, como cartas, jornais, fotografias, diários, regulamentos escolares e boletins. Elas nos permitem que os pesquisadores compreendam como a educação acontecia em determinado contexto histórico. A fonte escolhida por nossa equipe são as cartas, escrita por Elisabeto Barbosa de Carvalho e enviada para seu irmão Fernando Barbosa de Carvalho entre os anos de 1919 e 1920. Essas cartas foram publicadas no jornal A Escola, ligada ao externato codóense na cidade de Codó, no Maranhão. Essa fonte é uma carta pessoal transformada em documento público por meio da publicação em jornal. Ela foi produzida por Elisabeto Barbosa de Carvalho, que era juiz de direito e também fundador do externato codóense. Durante suas viagens por cidades maranhenses, ele observava a realidade educacional e enviava suas impressões ao irmão Fernando Carvalho, que publicava essas informações no jornal. As cartas foram escritas em diferentes cidades do Maranhão, entre 1919 e 1920, especialmente Pedreiras, São Luís, Gonzaga, São Bento e Guimarães. Embora atualmente tenhamos acesso às cartas por meio de estudos acadêmicos e registros preservados em acervos históricos, sua conservação é fundamental para manter viva a memória da educação maranhense. Vamos analisar a carta intitulada A Instrução em Pedreiras, publicada em 30 de junho de 1919. Nesta carta, Elisabeto demonstra grande preocupação com a situação da educação na cidade. Ele afirma que havia pouco incentivo à frequência escolar e critica a qualidade de ensino oferecido. Segundo ele, algumas escolas não cumpriam adequadamente sua função educativa. Aqui podemos observar um trecho da carta escrita por Elisabeto Barbosa de Carvalho em 1919, onde ele afirma a falta de instrução em Pedreiras e o pouco incentivo à frequência escolar. O autor também relata que havia práticas inadequadas dentro das escolas, como a presença do jogo do bicho e a leitura de materiais considerados impróprios para os estudantes daquela época. Ao analisar essa carta, percebemos que sua intenção era denunciar problemas da instrução pública e chamar a atenção das autoridades da população para a necessidade de melhorias na educação. O documento também revela valores importantes daquele período, como a valorização do civismo e do patriotismo e da formação das crianças. Além disso, a carta nos permite compreender alguns intelectuais maranhenses que enxergavam a educação como um instrumento de progresso social e desenvolvimento da sociedade. Mas toda fonte histórica também possui limitações. A carta apresenta apenas a visão de Elisabeto Carvalho. Não conhecemos, por exemplo, a opinião dos professores, dos estudantes ou das famílias mencionadas. Isso nos mostra que o historiador precisa analisar criticamente a fonte, considerando quem a produziu, seus interesses e o contexto em que foi escrito. Essa fonte é muito importante para a história da educação do Maranhão, porque permite conhecer as condições das escolas maranhenses no início do século XX. Por meio dela, podemos identificar dificuldades enfrentadas pela educação, diferenças entre os municípios e as preocupações dos educadores da época. Dessa forma, as cartas ajudam a reconstruir aspectos da história escolar maranhense
e mostram como documentos aparentemente simples podem se transformar em importantes fontes de pesquisa. Então, concluímos que a Carta de Elisabeto Barbosa de Carvalho são fontes primárias valiosas para compreender a educação no Maranhão entre os anos de 1919 e 1920. Sua análise ela demonstra como a pesquisa em História da Educação depende da preservação e interpretação crítica dos documentos históricos. Então, essa foi nossa apresentação de uma das fontes primárias maranhenses. Muito obrigada pela atenção.